Olá, eu sou Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Bom, a gente vai continuar então falando sobre as cartas, sobre mais, esse mundo do baralho, e a gente vai dar continuação em mais 6 cartas. Então, para começar, a gente tem aqui a carta 19, que é a carta da Torre. O que a carta da Torre quer dizer? Envolve muito questões de isolamento, de falar sobre coisas que estão esquecidas ou que está afastado de algo. Por exemplo, aqui, se a gente fosse ler no contexto que está aqui, né, do jeito que está seguindo, a gente poderia falar que é uma pessoa ou uma situação onde alguém se afasta e não se permite fazer passeios, não permite fazer viagens e conhecer algo novo. Se a gente fosse colocar num contexto sobre um caso, por exemplo, de trabalho em si, e cai a carta da Torre, a gente pode falar de uma questão onde precisa ser olhado, lógico, dependendo das cartas que tiverem ao redor. A gente pode falar de uma questão onde a situação do trabalho está muito isolada e precisa ser olhado com mais cuidado ou ser olhado de fora, né? Não da situação de dentro que você está ou da pessoa que você está perguntando está. A carta da Torre, ela também pode falar de situações onde você muitas vezes precisa até se isolar para se entender. Então, ela é uma carta onde você consegue trazer aspectos de você sempre precisar ter essa situação. Que dentro da carta do tarô seria mais ou menos a do eremita, que é o momento onde você se isola de tudo ou existe uma situação que é isolada do todo, diferente da própria carta da Torre dentro do tarô. A carta da Torre dentro do tarô, ela vai falar em situações que vão ser inversas ao que você tem imaginado. Se perguntar sobre um relacionamento ou uma situação de uma empresa e cai a carta da Torre num jogo de tarô, vai acabar falando que ali a situação acabou, né? Desmoronou tudo. No baralho cigano, não. No baralho cigano, depende muito do contexto que está ali para dar uma resposta concreta. Então, por exemplo, aqui ela pode estar falando muito mais dessa questão de a necessidade de se isolar, de olhar de fora, sair um pouquinho do contexto que você está, da situação que o consulente está e olhar como um todo para realmente enxergar o que tem ali. Ao contrário, por exemplo, daqui da montanha, que eu vou falar daqui a pouco, que até fala de isolamento, mas não é a mesma coisa da carta da Torre. Já aqui na carta 20, a do passeio, que eu falei um pouquinho, né, sobre essa questão do passeio em si, ela é uma carta onde vai falar que você precisa respirar novos ares, é uma carta muito positiva. Então, numa pergunta de sim ou não, se ela cai no meio, né, dentro dos métodos que a gente tem, se ela cai no meio, ela dá uma resposta como sim, uma resposta extremamente positiva. Ela vai falar sobre encontros, sobre comemorações, sobre as coisas gostosas de desfrutar na nossa vida.
ela é uma carta que traz também muito uma questão de florescer na área que você está perguntando, de coisas muito positivas a que vão chegar no caminho, ou de pedir mesmo para que você olhe as coisas mais positivas que tem ao seu redor. Então a carta do passeio, ela fala muito desse lado, de começar a olhar aquilo que está ao redor, ou de você sair de alguma situação que vai trazer isso para você, vai te trazer um respiro. Aqui na carta da montanha, que é a carta 21, a gente tem uma situação que é assim, a gente pode olhar para ela, dependendo da situação que o consulente perguntar, a gente pode olhar para ela assim, que ou a situação está muito difícil, ele está enxergando um problema maior do que deveria, está colocando um obstáculo maior do que deveria, ou a pessoa ela está numa situação em que, ao invés de apreciar o conjunto, o todo, ela tá só olhando e focando assim no que tá ali de impedimento, ou focando muito no topo da montanha e menos no caminho que tá percorrendo. Ela tá olhando muito situações onde existe algo que é muito grandioso. Pode falar também, sempre foi uma pergunta, por exemplo, de será que tem nessa vaga de emprego, será que é o emprego certo? Às vezes pode vir a carta da montanha e dizer assim, o que você está esperando desse emprego, ele é muito maior do que você imagina. Ou trazendo que você tem colocado obstáculos demais para conseguir conquistar aquilo que realmente você se importa, você deseja. A carta da montanha, ela vem dizendo que existe sempre algo muito maior a ser olhado, ou você está vendo as coisas muito maior do que realmente são. É basicamente isso que ela traz, né, de resposta. E eu acho que, né, dá pra entender mais esse mundo do baralho, e que não é tão místico assim. Ele é realmente, qualquer pessoa consegue ler um baralho cigano ou outros métodos de oráculo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Despertando Sua Deusa.